Ao fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha não foi derrotada no campo de batalha, ainda que ela tivesse recuado, ela encerrou a guerra, ela capitulou, mas não incondicionalmente, nunca houve ocupação aqui na Alemanha. Então, grupos nacionalistas, extremistas começaram a alimentar o mito da facada nas costas, a punhalada das costas. O que se queria agora era descobrir quem era o culpado pela derrota militar alemã na Primeira Guerra Mundial, que era vista também como uma cruzada cristã, uma série de cruzadas cristãs. Então, Adolf Hitler e os seus sequazes aí do Partido Nacional Socialista começaram a vincular a ideia de que os judeus seriam bode expiatório da derrota da Primeira Guerra Mundial. Foram judeus, socialistas e capitalistas que esfaquearam a Alemanha pelas costas e levaram o Império Alemão a ser derrotado e perder os seus territórios e ter que ter compensações financeiras, etc. e tal. A Alemanha, nessa época, década de 20 e 30, vivia uma crise financeira gravíssima. A República Social Democrata de Weimar estava em crise e esse tipo de discurso começou a ser alimentado, espalhado pela sociedade. E depois de uma série de idas e vindas, quando Hitler chega ao poder em 1933, você tem todo um panorama pronto que agora não só estimula um antissemitismo religioso, que era o que havia na Europa da Idade Média e da Renascença, época dos reformadores, mas agora marca também uma ênfase de antissemitismo marcadamente étnico. A ideia agora é que o judeu não é desprezado apenas pela sua religião, como percebida, né, segundo o entendimento da época, como intrinsecamente inferior à religião cristã. Agora o judeu ele é rejeitado não só pela religião, mas pela etnia dele. Então, quando Hitler assume o poder em 1933, a sociedade alemã, que era 20 e poucos anos antes uma das sociedades mais integradas da Europa quanto a essa questão étnica, agora se vira contra os judeus, e os judeus passam a ser perseguidos, porque eles são considerados como bode expiatório que levou à humilhação da derrota da Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos aí armado o cenário para o Holocausto, a tragédia do Holocausto, 6 milhões de judeus mortos, segundo a contagem feita ao final da guerra. O fato é que, quando Hitler assume o poder, ele vai não só dominar as várias áreas da sociedade, lutando para exercer controle sobre a família, sobre a educação, sobre as forças armadas, sobre as universidades, mas ele vai tentar tomar o controle sobre as igrejas também. E ele vai tentar eleger um bispo evangélico para comandar toda a igreja evangélica unificada, as várias regiões evangélicas e reformadas unificadas e colocadas debaixo do controle nazista. Infelizmente, a igreja da época, ou grande parte da igreja da época, talvez grande parte dos pastores da época, eles abraçaram a teologia liberal, que é uma teologia de ruptura com a ortodoxia, é uma teologia que despreza a revelação divina, que despreza a morte vicária de Cristo, a sua ressurreição dentre os mortos. É uma teologia que entende que é impossível acontecerem sinais e prodígios hoje. Então, esse tipo de absorção teológica também abriu as portas para grande parte da igreja evangélica na Alemanha abraçar um discurso antissemita. Então, o Antigo Testamento era visto como um livro primitivo, começou-se a publicar Bíblias editadas sem o Antigo Testamento e sem as citações do Antigo Testamento presentes no Novo Testamento. Isso se tornou muito comum na Alemanha na década de 30, e o livrinho de Lutero foi redescoberto. Então, os ideólogos nacional-socialistas, ao falar do antissemitismo, eles queriam dizer que Lutero era o fundador, um dos fundadores da nação alemã, por causa do impacto da tradução que ele fez da Bíblia para o alemão, mas ele também era visto como pai desse novo antissemitismo, que não era mais o antissemitismo religioso, mas era o antissemitismo de fundo étnico. Então o livro dele foi reimpresso, foi estudado, debatido e usado como uma espécie de propaganda dentro da igreja, para mostrar que a igreja precisava comprar o discurso nacional-socialista anti-judaico, porque, segundo os ideólogos do nacional-socialismo, grande parte deles pagãos, esse discurso antissemita já estava embutido na mensagem
da igreja evangélica. Então falava-se de Jesus como o verdadeiro ariano. Quando, por exemplo, alguns pregadores da época falavam de Jesus expulsando os vendilhões do templo, Jesus era caracterizado como verdadeiro ariano, como um alemão típico, e aqueles cambistas expulsos do templo eram chamados de capitalistas, que haviam empesteado o templo do Senhor. Então agora vem um grande ariano para expulsar os malvados judeus capitalistas do templo e retomar o templo para os arianos, né, como lugar de culto dos arianos. Se de um lado um texto do final da carreira de Lutero mancha um pouco desse legado dele para a gente, por causa das conexões com o antissemitismo, curiosamente é dentro da própria igreja luterana e também da igreja reformada que aparecerão sinais de resistência contra o antissemitismo. Um ponto, voltar um pouquinho aqui a história, quando o nacionalsocialismo surge no Ocidente, ele surge num contexto de um surgimento ou do nascimento de uma série de regimes autoritários e totalitários. Então, as democracias liberais, o modelo de democracia liberal está em crise. Então, você tem ditaduras surgindo no Brasil, em Portugal, em Espanha, na Romênia, na Itália, que é o fascismo, né? Regimes aí autoritários conectados muitas vezes com militares. Você tem um regime totalitário surgindo na Alemanha, que é o nacionalsocialismo. Você tem um regime surgindo na antiga Rússia, no antigo Império Russo, que é o comunismo. E, nesse caso, tanto o nazismo como o comunismo são regimes totalitários e são estados espelho. As duas sociedades se imitando ou mimetizando uma a outra nas suas práticas, inclusive a questão do campo de concentração também, uma retroalimentando a outra, uma aprendendo e ensinando a outra. O fato é que, diferente das sociedades comunistas da União Soviética, haverá resistência ao discurso nacionalsocialista aqui na Alemanha. Stalin nunca sofreu, nem Lenin, Lenin enfrentou a guerra civil, mas Stalin nunca sofreu o tipo de oposição que Hitler recebeu na Alemanha, década de 30 e começo da década de 40. Aqui, então, pastores luteranos e reformados começaram a se reunir e começaram a resistir frontalmente ao discurso nazista, também ao discurso antissemita. Então, entre luteranos, homens como Martin Niemöller e, sobretudo, Dietrich Bonhoeffer, e entre os reformados, Karl Barth, eles começaram a escrever textos e pregar e ensinar, e tentando chamar a igreja a dois pontos aí. No caso, especialmente de Barth e Niemöller, primeiro, enfatizar que Cristo é o único que comanda a igreja, o único que reina sobre a igreja, e ele reina sobre a igreja por meio da sua palavra sagrada. O Estado não tem o direito de se imiscuir na esfera da fé. A igreja é uma esfera independente do Estado. O Estado não tem autoridade, não tem o poder de dominar a igreja. Bonhoeffer vai ecoar esse tipo de discurso, mas Bonhoeffer vai dizer que o cristão precisa travar a roda. Bonhoeffer talvez seja o primeiro escritor cristão luterano aqui na Alemanha a vocalizar a indignação contra o que era feito com os judeus. Nesse primeiro momento aí, os rufiões aí do Partido Nacional Socialista vandalizando lojas de judeus, batendo os judeus na rua, humilhando os judeus, constrangendo-os por causa de indumentária e forma de se proceder. Então, Bonhoeffer vai dizer mais ou menos o seguinte, que se nós estamos dentro do ônibus e nós vemos que o motorista do ônibus ele perdeu o tino e ele não só está usando o ônibus para colocar em risco aqueles que estão dentro do ônibus, mas ele pode usar o ônibus como uma arma para machucar outras pessoas, é dever do cristão se levantar dentro do ônibus e, mesmo com um recurso da violência, tirar aquele motorista do banco e assumir aquele banco e frear o ônibus. Esses dois homens, Barth e Bonhoeffer, junto com Niemöller e mais 6.000 pastores aqui na Alemanha, fundam então uma liga de emergência dos pastores. Então, esses homens preocupados com a intervenção do Estado na igreja começam a se reunir e começam a preparar documentos, pregar sermões e rascunhar confissões de fé para proteger a independência da igreja, a independência da mensagem da igreja. Mais adiante, Karl Barth, em 3 horas, ele escreve uma confissão de fé muito famosa, chamada a Declaração de Fé de Barmen,
que vai ser subscrita por muitos pastores, tanto luteranos como reformados, e que vai se tornar uma confissão importante para guiar a Alemanha nesse período. Ainda que a guerra tenha terminado com a completa derrota do nacionalsocialismo e com o suicídio de Hitler em Berlim, no seu bunker, o fato é que, de todas as organizações da sociedade civil alemã, a igreja foi a que mais resistiu ao nacionalsocialismo. Barth foi expulso da Alemanha, ele era suíço, radicado em Bonn, era professor em Bonn e lecionava e pregava também numa igreja em Bonn. Ele vai ser convidado a se retirar da Alemanha, porque em vez de começar suas aulas com oração, ele foi coagido a começar suas aulas com a saudação nazista, e ele, por ser cristão e cidadão de outro país, ele se recusou a fazer isso, então ele é expulso. Já no final de semana ele é convidado a se retirar da faculdade, ele tem que sair da Alemanha no fim de semana. Bonhoeffer vai ser proibido de pregar na rádio, porque ele escreve um comentário ao livro de Salmos, num contexto altamente antissemita. Escrever um comentário de Salmos era uma ofensa para os ideólogos do Partido Nacional Socialista. Ele vai ser proibido de pregar na rádio, ele vai ser proibido de lecionar em Berlim, ele vai ser mandado pela Igreja Confessante para Finkenwald, na Pomerânia, para abrir um seminário independente, um seminário para preparar pastores de forma correta para o ministério, sem a carga de antissemitismo que estava presente nas faculdades teológicas tradicionais. Mas, mais adiante, ele vai se envolver com um movimento de resistência militar a Adolf Hitler. Vários militares, tanto luteranos como católicos, estavam profundamente insatisfeitos com o discurso nacional-socialista e com o risco da Alemanha ser esmagada agora numa guerra que ela de fato não tinha como vencer. E a situação fica pior depois que a Alemanha invade a União Soviética e declara guerra aos Estados Unidos em dezembro de 1941. Então, esse movimento de resistência militar começa a se organizar. Bonhoeffer vai ser usado como espécie de correio pelos militares, levando informações sigilosas para fora do país, informações que comprometeriam a máquina de guerra da Alemanha. E Bonhoeffer vai acabar sendo preso, porque ele vai usar dinheiro do fundo desse serviço de espionagem militar para tirar judeus da Alemanha, para tentar salvar judeus, a chamada Operação 7. Então, ele é preso não porque ele tira judeus da Alemanha, essa informação na época não chegou ao serviço de espionagem das SS, né, a guarda pretoriana de Hitler, mas porque houve um problema de contabilidade, ele é preso. Os nazistas suspeitavam que ele e outros estivessem desviando dinheiro do serviço de espionagem. Em 20 de julho, então, a partir de Berlim, um grupo de militares alemães, liderados por um homem chamado Klaus von Stauffenberg, que era um coronel das Forças Armadas Alemãs, do exército alemão, eles tentam matar Hitler e tentar controlar Berlim e dessa forma terminar a guerra. Isso é história. A bomba plantada por Stauffenberg no quartel-general de Hitler explode, mas ele não é morto, ele é ferido, mas levemente. Há um hiato quanto à comunicação, fica-se fora do ar durante um tempo. Então, há, por parte da resistência, a suposição de que Hitler de fato morreu, quando não havia sido morto. Eles tentam um golpe de Estado, as forças do exército realmente capturam alguns pontos em Berlim e estão prontos a tomar lugares-chave da cidade para acabar com a guerra, mas Hitler está vivo. Primeiro Goebbels vai entrar com a mensagem no rádio, depois Hitler entra também com a mensagem no rádio, e naquela noite, isso começa de manhã cedo, à noite, todo o golpe militar está encerrado, derrotado. 4 desses militares são fuzilados em Berlim, inclusive o Klaus von Stauffenberg. Um outro, talvez o mentor de todo o movimento, um general chamado Henning von Treschkow, ele vai retirar a própria vida, ele é crente luterano, mas ele tira a sua própria vida. Ele vai se explodir debruçado sobre a granada, porque ele tinha medo de que torturado poderia entregar outros conspiradores. No final, 5.000 homens e mulheres são mortos num surto de fúria do Partido Nacional Socialista. Diferente da União Soviética, aqui houve resistência. Nunca na União Soviética houve uma resistência organizada no nível que houve na Alemanha contra Joseph Stalin. O preço que esses resistentes pagaram foi altíssimo. Famílias se separaram, homens foram mortos, com muita crueldade inclusive. Bonhoeffer vai ser implicado depois nessa conspiração, porque um dos tios dele era comandante militar de Berlim, e ele
e o comandante dele no serviço de espionagem militar vão ser enforcados poucos dias antes da guerra, talvez faltando 20 dias, eles são enforcados com corda de piano, nus, uma morte vexosa, uma morte degradante, uma morte que tinha como alvo humilhar a vítima e tirar toda a dignidade da vítima. O fato é que se Lutero nos lega uma obra infeliz, é dentro do luteranismo que nós vamos ter as sementes da resistência ao antissemitismo, com Martin Niemöller, sobretudo com Dietrich Bonhoeffer, que pagou o preço último ao aplicar a mensagem da fé às questões políticas também. Então Bonhoeffer, aí, como um herdeiro direto do Lutero, mostra que dentro da tradição luterana e da tradição evangélica mais ampla, nós já temos os argumentos bíblicos e teológicos para resistir ao antissemitismo, que não pode ser tolerado dentro da igreja cristã, dado o cenário de tragédia que o antissemitismo deixou, sobretudo no século XX, com 6 milhões de judeus mortos em campos de extermínio pelo leste europeu.